Bom, tudo bem? Muito feliz de estar aqui, me apresentando para parte da comunidade portuguesa de Yu-Gi-Oh! Meu nome é Paulo, eu sou jogador brasileiro, jogo há muitos anos. Eu tenho um canal de Yu-Gi-Oh! Que é PRJ Yu-Gi-Oh! Também faço vídeos lá com alguma frequência, pelo menos desde o último do ano passado. Já faço vídeos lá há muitos anos, mas desde o ano passado comecei a fazer com mais frequência. É, Já joguei muitos torneios pelo mundo. Desde 2017 eu comecei a viajar bem para jogar, não só aqui no Brasil e América do Sul, mas comecei a jogar principalmente nos Estados Unidos, na América Central, e eu fui 2 vezes para a Europa também para jogar. A intenção era ter continuado jogando com mais frequência, mas aí começou a pandemia, infelizmente a gente teve que dar uma parada. Mas é isso, já eu ganhei 2 YCS e um UDS no espaço de 3 semanas, o que foi inacreditável, até hoje eu não acredito que isso aconteceu. E eu tenho 24 tops Premier. E Premier, assim, né? É o YCS e o DS, né? Só. E Continental, né? WCQ. Eu, E é isso. Eu também sou um coach, esqueci. Eu também sou um coach no Duelist Academy, não sei se vocês conhecem, mas é um sistema de coach que tem com grandes jogadores do mundo. Jesse Cotton tá lá, o Exala, Max Reynolds, Bodan, enfim, um monte de gente. Eu também sou um coach lá, então é isso. é isso como se fosse pouco, já é um patamar mesmo muito grande. Aliás, há quem acha que o Paulo é o melhor jogador de Yu-Gi-Oh! No mundo, por exemplo, e não é poucas pessoas vários vídeos que eu vejo, tenho vários youtubers que dedicam mesmo a fazer conteúdo do Paulo, que falam sobre a maneira de jogo do Paulo, aliás, vídeos de 2012, já pessoas já acharem que o Paulo era um ótimo jogador na altura, talvez o melhor, assim como em 2020 e 2021 inclusive, após ainda, agora o Paulo esquece-se de mencionar, o Paulo ganhou o LCS 3v3, a que aconteceu foi a 10, ele ganhou com a equipa e, e foi mesmo agora recentemente e até fez a explicar perfeitamente o deck, porque é que escolheu, o que usou, está a comentar as partidas, é ótimo para quem quiser aprender os jogos, a ler certas mãos, inclusive é o que eu tenho usado para aprender. E queria-lhe agradecer por estar aqui, porque para mim é uma honra, principalmente uma pessoa que Nada que está isso. na comunidade há pouco tempo. Um, e eu estando na comunidade há pouco tempo, tive algumas dificuldades para quando começar a jogar. Foi como eu falei, eu peguei, tinha Agents e de Agents, quando cheguei a ver os links, não fazia ideia do que é que usar, como é que se chamava os links. Quais é que eram as dicas do Paulo para um jogador que pegasse agora no jogo e quisesse começar a jogar? Inclusive, esse é um dos grandes problemas do Yu-Gi-Oh! Eu acho. Ele é um jogo. É uma vantagem e uma desvantagem, na verdade, porque ele é um jogo muito difícil, muito complexo, e isso é bom para a parte competitiva, por ser difícil e ser complexo, existe muita possibilidade de um jogador que treina muito e joga muito bem conseguir ter vantagem sobre os outros, mas ao mesmo tempo isso é uma barreira de entrada alta para novos jogadores. Então, fica esse desequilíbrio. Por exemplo, eu acredito que no seu caso você foi um jogador que retornou ao jogo, né? Sim, eu E eu retornei. acho que grande parte dos jogadores que começam a jogar Yu-Gi-Oh! Pelo menos por agora, são jogadores que estão voltando. É raro, pelo menos eu não vejo muito isso acontecendo, jogadores que nunca jogaram em Yu-Gi-Oh! Começarem a jogar pela primeira vez agora. Não é uma situação muito comum. Então, eu vou falar mais ou menos aqui baseado numa perspectiva de uma pessoa que está voltando para o jogo depois, sei lá, 10 Uhum. anos sem jogar, alguma coisa assim, que eu acho que é a situação muito mais frequente. Assim, uma das melhores coisas que você pode fazer assim, infelizmente a gente não tem muito conteúdo de Yu-Gi-Oh! Que ensine coisas. Infelizmente não tem. Eu tento fazer ali a minha parte, mas o meu conteúdo também é um pouco denso, eu sei disso. É muito específico para um competitivo, bem competitivo. Se a pessoa está voltando, ela olha aquilo ali, ela fica até assustada, porque é muita coisa, é muita informação. Mas aquele ali é o meu nicho, né? Eu fico ali, é o que eu gosto de fazer. Eu sei que isso nunca vai me fazer com 100 mil seguidores seguidores não, inscritos no canal. Isso Uhum. nunca vai acontecer. Eu não tenho como ser um Simo da vida, um Farfa. Eu Uhum. nunca vou ter essa quantidade de seguidores porque o que eu faço é muito específico. Mas tudo bem, eu não me importo. Eu gosto de fazer o meu conteúdo lá. Mas esses canais como que eu citei, tipo Simo, Farfa, esses grandes canais, eles são uma boa porta de entrada. Eles misturam ali um pouco de competitivo com um pouco de entretenimento. Então, é um bom lugar para você começar a ver. Mas, conforme você for desenvolvendo no jogo, esse tipo de conteúdo passa a não ser mais tão relevante para você. E aí você tem que começar a ver outras coisas. Uma das melhores maneiras, eu acho que é o Dueling Book. Eu acho o Dueling Book uma ótima ferramenta. Não só porque você vai jogar online, lógico,
mas porque você também consegue assistir os replays que são... que você pode ver replays dos seus próprios jogos, você pode ver replays de outros jogadores através do Yu-Gi-Oh! Scope. E a outra ferramenta que é boa, isso não é nem propaganda nem nada, mas são coaches, aulas. Isso realmente ajuda, realmente ajuda. Eu percebo que várias pessoas que fizeram isso comigo e outros jogadores que fizeram isso com outros coaches de outros lugares também, não só do Elite Academy, existem outros lugares que também fazem, dá para perceber uma diferença drástica, assim. Então, são duas boas ferramentas aí e jogar o máximo que puder, né? Não tem outro jeito, não tem segredo. Tem que jogar o máximo que puder, tem que botar tempo. Relativamente a isso que o Paulo falou das replays, eu agora recentemente, a partir do momento em que estamos a jogar com uma pandemia em que passamos a jogar Remote Duel, uma das coisas que eu tenho feito e que acho que tem mesmo tido frutos é gravar o meu campo, o meu play e ver o jogo também. Como também acabo por gravar sempre o campo do meu adversário, ver o que é que podia ter feito melhor naquela jogada, o que é que, não, o que é que poderia ter melhorado. Inclusive, como eu já tinha comentado com o Paulo, no fim de semana passado joguei o Main Event e após logo o primeiro ou segundo jogo já sabia coisas que é que podia ter mudado, o que é que, não, o que é que podia ter feito diferente, e acho que a parte das replays acaba por ser uma coisa mesmo muito boa e que alguns jogadores acabam por se esquecer e que faria com que eles, ao verem os erros que cometeram, depois no futuro evitassem isso. Uma das perguntas que eu iria também ter para o Paulo é a ver lá está, com os jogadores que voltam e também recorrendo um bocado ao que falou, que foi uma das suas dificuldades, pelo menos em 2006, relativamente à comunidade brasileira, que era de arranjar cartas devido ao preço delas, de elas serem muito caras. E então um jogador que volta, por exemplo, ir buscar um Access Code, uma carta assim mais cara, como é que um jogador que volta e que não quer gastar muito dinheiro pode fazer a competir com budget? Como é que faria isso? Assim, normalmente você vai ter que pesquisar bastante. O preço das cartas faz diferença, infelizmente não tem jeito. Tem cartas que só existem em versões mais caras, como Access Code, que você mencionou aí. E para você que está voltando para jogar e não quer investir tanto dinheiro, pelo menos a princípio, você tem que tentar algumas opções mais baratas e aí depende de muita pesquisa. É claro que você não vai conseguir fazer um deck todo mais barato que seja competitivo igual aos outros que são mais caros. É extremamente improvável. Normalmente os decks que são os mais caros, eles tendem a ser os melhores. Então, mas você vai ter alguma coisa ali minimamente competitivo para você poder se introduzir no jogo, começar a entender, e se você jogar bem, e aí vai depender bastante do seu treino, você vai começar a ganhar um torneiozinho aqui e ali, vai começar a abrir uns boosts, vai tirar uma carta cara, você vende ela, vai comprar um negocinho, e você vai devagarinho aumentando. Claro, isso se você não quiser já pegar e gastar um dinheiro logo de cara e comprar um deck. Tem gente que tem mais dinheiro e pode fazer isso. Mas se não for o caso, né? Não for o caso da pessoa que estiver ouvindo aí, tem que ir devagarinho. Foi o que eu fiz durante muitos anos. Eu comecei a jogar numa época que era difícil de ter carta, com 15 anos, mais ou menos, eu não tinha dinheiro para nada. Eu conseguia... tem outra coisa, né? Eu jogava bem já, desde novo. Então, eu sempre fiz parte de times de Yu-Gi-Oh! Então, o que acontecia é que eu pegava muita carta emprestada. Muita carta emprestada. E a minha contrapartida com esses times é que eu ajudava todo mundo a melhorar. Mesmo sendo novo, eu conseguia. Então, se você for bom, se você for um jogador bom, e eu acho que isso é uma coisa que dá pra fazer sem gastar nada, porque você pode ficar bom só jogando online e você não gasta nada pra isso. Você acaba entrando, conhecendo gente, fazendo amizades, e aí você... Tem muita gente que tem mais de um deck, não é impossível. E você vai jogando assim por enquanto, entendeu? Eu fiz bastante isso. Eu relativamente à parte de emprestar cartas tenho a dizer que felizmente a minha comunidade, que é a comunidade da zona de Coimbra, é uma comunidade bastante unida e arranjam facilmente cartas para emprestar uns aos outros. Neste caso, o primeiro deck assim mais competitivo se calhar foram os 3 Structures de Shadow, porque acho que era o mais fácil para pegar e para ficar mais ou menos atualizado aqui na meta, e tudo o que era dogmático era assim mais caro, consegui que fosse emprestado e acho que aqui a comunidade até ajuda bastante nisso. E penso que o maior problema, talvez, de um jogador que volta é introduzir-se numa comunidade que consiga logo ter isso.
talvez só mesmo deslocando-se às lojas para assistir aos locals ou para participar nos locals, e agora com a pandemia está completamente impossível para os novos jogadores terem essas oportunidades. Realmente é muito difícil nessas circunstâncias, né? Uma outra questão que eu tenho, que eu vou já dizer que admiro o Paulo, que acho que tem a ver com o passar dos anos e com a experiência que ganhou a jogar várias vezes, é fazer deck building. Eu sou péssimo, sempre fui péssimo, nunca tive assim muitas ideias para fazer decks. Sou mais um jogador que pega nas cartas e tenta jogar. Como é que o Paulo se prepara, por exemplo? Eu já vi um bocadinho o vídeo em que explica como é que fez o deck para o LCS e a explicação está ótima, eu aprendi bastante sobre isso e gostaria de saber como é que o Paulo faz em geral para preparar um deck e para testar as cartas, porque eu bem me lembro dos vídeos que vi, o Paulo já mesmo desde novo tinha essa capacidade de trazer mecânicas para um deck, trazer coisas que as pessoas não estavam à espera. Como é que o Paulo ganhou essa capacidade? São muitos anos de treino. Eu acho que existe essa, como que eu posso botar? Essa vibe negativa em copiar deck dos outros, né? Rola muito isso de, as pessoas falaram, NetDeck, né? NetDeck, que eles chamam. Como se NetDeck fosse uma coisa muito negativa. Eu não acho, não acho. A pessoa que está jogando, ela tem que ter a consciência das limitações dela. Se você não é um jogador muito experiente, é muito improvável que você consiga fazer um deck do zero melhor do que uma pessoa que joga 10 anos, entendeu? 15 anos, 20 anos, né? É muito improvável. Então, você tem que ter essa consciência e saber que se você está querendo ver um deck novo, é muito melhor você pegar e já começar saindo de um ponto onde alguém já bom, já mostrou que aquilo funciona, já foi bem no torneio, já ganhou um torneio. É muito melhor você sair a partir daí e aí você vai tentando mexer aos pouquinhos do que você tentar inventar a roda tudo de novo, entendeu? É muito complicado. E eu acho que eu fui melhorando muito com o deck build ao longo dos anos. Hoje eu acho que eu posso dizer que, bom, beleza, hoje eu acho que eu consigo montar decks por conta própria, com alguma proficiência, assim. Mas não é uma coisa que eu tive sempre na minha vida, não. Eu sempre tentava montar decks, mas hoje eu olho para trás e vejo decklists de 10 anos atrás minhas, 8 anos atrás, até 5 anos atrás minhas, e falo, cara, por que eu usei esse deck assim? E isso claramente mostra que eu sou uma pessoa diferente do que eu era 5 anos atrás. E 5 anos atrás eu já era um jogador bom, já era um jogador conhecido. Então isso é um processo muito lento e muito longo. Por isso que eu acho que esse é o tipo de coisa que os jogadores novos não tem que se apegar tanto. Eu acho que você gastar o seu tempo como jogador novo é muito melhor você gastar o seu tempo tentando melhorar como se jogar no technical play, né, ali, a habilidade de jogar na partida, leitura, jogadas, essas coisas. É muito melhor você tentar melhorar isso do que você tentar melhorar tentando fazer um deck revolucionário, porque é muito improvável que você consiga. E aí você cai nesse negócio do NetDeck de novo. Eu acho que não tem o menor problema, acho que as pessoas têm que perder esse lance. E muitos jogos são perdidos por montagem de deck errado. E o deck está montando errado porque você pegou e tentou inventar um negócio da sua cabeça. Claro que é muito legal você conseguir montar um deck novo e conseguir ir bem com o deck que você inventou, mas você tem que ser realista e ver que é improvável que você consiga fazer isso melhor do que pessoas que estão fazendo isso há muitos anos. O que dá para você fazer, investir o seu tempo muito melhor, é em tentar melhorar. E isso também é uma coisa que ela vai, não é uma coisa que acontece só no formato. Por exemplo, quando você monta um deck para um formato, às vezes para um torneio, como é o meu caso, eu monto decks para torneios normalmente. E aí, aquele deck. Depois que acaba aquele torneio, acabou o deck. Você tem que montar outro, entendeu? Agora, se você melhora como um jogador, isso continua contigo para sempre, né? Você não tem que inventar um deck, você não tem que aprender a jogar toda vez tudo de novo. Então, sei lá, eu acho que vale muito a pena você focar nesse aspecto do jogo, que é o melhorar como jogar, ao invés de. Eu não tô falando para ignorar, eu tô falando para colocar como prioridade melhorar como jogador do que melhorar como deck build. Deck build vem como consequência de você ser o melhor jogador. Ok, vou já tomar nota disso, porque entretanto isso, acho que é mesmo a maior dificuldade, vá. O meu maior obstáculo agora ainda como jogador talvez seja mesmo as partes técnicas, e é isso que tenho, porque ainda não tenho conhecido. Surge sempre algum deck que eu nunca joguei contra, devido a estar muito tempo parado, nem fazia ideia que aquilo voltou
ao jogo. E por acaso essa é uma das coisas que eu acho que os links e até alguns XYZs vieram a trazer. Alguns decks antigos têm mais possibilidade de voltar a jogar, apesar de não serem tão competitivos, mas as pessoas que jogavam com eles podem continuar minimamente atualizadas. Pelo menos é a ideia que eu tenho, e de ver certos decks casuais, sempre dá para as pessoas terem algo para jogar através dos links. Mas no que toca a deck building, é uma coisa que costumo tirar ideias de jogadores com um historial muito maior que o meu, claramente, muito fácil. É muito fácil ter um historial muito maior que o meu. Vejo jogadores mais experientes e costumo fazer a build a partir dali. E claro que tento sempre adaptar um bocadinho às circunstâncias em que estamos. Neste caso, por exemplo, aos meus locals, não vou usar as mesmas cartas devido a ter decks completamente diferentes. E deixo já desde já a dica a quem estiver a ver para ir ver o vídeo que o Paulo fez a explicar porque é que escolheu o deck que escolheu para a LCS, que ele representa exatamente isso, o que falou agora. Tenho agora aqui outra perguntinha para o Paulo, que é relativamente ao nível seguinte. Como é que um jogador que já é minimamente competitivo, já ganha alguns torneios, costuma tentar fazer tops nacionais, como é que ele passa ao nível seguinte para chegar mesmo ao internacional? Se ele já dedica certas horas por dia, tipo, se tem que dedicar muito mais tempo, treinar, mesmo como se fosse um desporto, sei lá, futebol, outro tipo de coisa. Como é que o Paulo chega ao nível seguinte, como fala em alguns dos seus vídeos? Isso é bem interessante porque, como eu jogo há muitos anos, eu acredito que eu passei por todos esses processos e meio que está documentado, né? Por causa dos meus vídeos e tal. Dá para perceber que teve algum momento que estalou, assim, né? Como se alguma coisa tivesse acontecido. E muita gente chama isso de estalo, como se fosse uma coisa que acontecesse magicamente. Mas não é, não. Eu acho que minha grande virada foi quando eu comecei a jogar mais torneios internacionais com frequência. Foi quando eu comecei a ter aquela experiência de jogar com esse tipo de com outros tipos de jogadores muito bons com frequência. Aquilo ali não passou a ser um evento para mim, porque eu viajava grande parte da minha vida, eu jogava 2 torneios internacionais por ano, que eu acho que dos jogadores competitivos deve ser essa média aí, da maioria dos jogadores considerados competitivos. As pessoas que jogam mais do que isso é uma grande minoria, assim, pouquíssima gente. Quando eu consegui essa possibilidade de viajar com mais frequência, jogar mais torneios, eu comecei a jogar contra jogadores melhores mais vezes. Então, por exemplo, se eu viajasse uma vez para os Estados Unidos por ano antes e eu jogava contra um cara muito conhecido, era tipo, cara, que eu preciso ganhar desse cara, senão a próxima vez que eu vou vir aqui é só ano que vem. Agora, não agora, né? Mas quando eu estava viajando com mais frequência, eu jogava com ele e falava, daqui a 3 semanas eu tô aqui de novo. Então, isso faz com que essa pressão diminua muito. Não só a pressão, mas também você fica muito mais acostumado. Você melhora automaticamente por causa disso. Você está sendo exposto a um tipo de nível muito maior do que você está. Isso já ali, né, no nível ICS que eu estou falando, mas isso pode acontecer em várias pequenas etapas. Você está jogando local, aí você está com dificuldade de entrar no top de regional. Aí beleza, conseguiu entrar no top de regional, agora você é um jogador que topa regional. Agora você está com dificuldade de entrar no top de nacional. Essas barreiras, elas acontecem. Eu tive todas elas, eu passei por todas elas. Eu tive várias chegadas, eu chegava num ponto e ficava um tempo, aí pum, passava para o outro. Aí ficava um tempo, passava para o outro. O que pode fazer para melhorar isso? É tentar fazer o máximo possível se você se expor a esse tipo de situação o máximo possível, jogar o máximo de regional, o máximo de acesso, seja lá onde você estiver na sua, chamar de carreira, na sua carreira. Outra coisa, você tem que treinar com muita qualidade, né? Eu já falei isso algumas vezes, mas treinar é diferente de jogar Yu-Gi-Oh! Jogar Yu-Gi-Oh! É eu aqui, jogar com você, a gente ficar jogando, conversando, batendo papo, a gente está jogando aqui ludicamente, não estamos fazendo. Treinar é pegar uma carta, não, beleza, eu quero ver se o Impermanence é bom nessa matchup. Você pega o Impermanence, coloca em todas as mãos, compra, volta a jogada, entendeu? É muito diferente. Claro que jogar também é importante, jogar desse jeito normal, assim. Mas treinar é muito importante. Então, isso funciona, além de outra coisa que eu também considero muito importante, é você conseguir achar um grupo de pessoas com goals, né, objetivos parecidos com o seu.
Isso é muito importante, muito importante. Não dá para fazer nada sozinho, praticamente impossível. Você precisa de outras pessoas te ajudando. Eu sempre tive, ao longo da minha vida toda, sempre grupos de pessoas diferentes que naquele momento foram muito importantes para o meu desenvolvimento. Hoje eu também tenho, tive no passado. E para isso funcionar, precisam que sejam pessoas que estejam na mesma sintonia de objetivo. Porque, por exemplo, se eu vou testar com o cara, beleza, o cara é amigo meu, a gente gosta de Yu-Gi-Oh! Mas, pô, eu tô tentando topar o ICS, se o cara só gosta de jogar, é diferente, entendeu? Por mais que o cara tá ali jogando contigo, é diferente o nível de comprometimento que o cara vai ter com aquela situação. Então é muito importante que você consiga se cercar de pessoas que têm objetivos parecidos com os seus. Eu acho que essas coisas são muito importantes para você conseguir dar esse passo além aí. Um, Relativamente a isso também de se cercar com pessoas com objetivos parecidos, eu tentei pegar em alguns jogadores que jogavam melhor que eu e tenho a certeza que jogam melhor que eu e tenho treinado, jogado com eles constantemente e posso dizer que o jogador que começou a jogar há algum tempo atrás é completamente diferente do jogador que eu sou agora. Pelo menos a minha evolução já consigo ver alguma e até chegar ao nível, tenho mesmo muita margem de progressão ainda e tenho muito que trabalhar, muito que fazer e isso que o Paulo falou de arranjar um grupo de jogadores estável, pelo menos com objetivos assim iguais, neste caso é se melhorar como jogadores, e é o que nós andamos a tentar fazer, melhorarmos uns aos outros como jogadores, é das coisas que eu tenho notado que me tem feito progredir, e então acho que a malta aponta este conselho porque é capaz de ser uma das coisas que vos vai fazer melhorar. Uh, Agora quero pegar num aspecto que é o que o Paulo até agora tem estado a falar e a fazer de uma maneira mais soft, a vá levemente, que é de estar a falar do coaching. Quando o Paulo já deu coaching de certeza a milhares de jogadores e de mais variados países, seja lá do Brasil, nos Estados Unidos, com a Duelist Academy, aqui há alguns europeus. Qual é que é o erro mais comum que o Paulo vê no duelista assim normal? Existem vários níveis de jogadores. Eu já peguei jogadores que estão voltando a jogar depois de muito tempo, já peguei jogadores que já são jogadores competitivos, já ganharam torneios, jogadores muito bons, que estão querendo melhorar ainda mais. Existem vários, então os tipos de erros eles variam. Mas assim, o que eu posso dizer é que, em média, e aí eu estou generalizando aqui só pelo argumento, em média, os jogadores que tendem a querer fazer coach são jogadores que já estão ali no competitivo, eles vão bem nos torneios, eles são jogadores que eu chamo assim, é só uma piadinha, tá? Eu chamo de jogador X2, X3. É o cara que vai X2, X3 quase todo torneio. Parece que tá faltando alguma coisa. Esse é o tipo de jogador que normalmente gosta de fazer coach. Faz bastante sentido. O cara tá ali, ele tá no competitivo, ele se esforça, ele treina, ele já tem um grupo de jogadores que ele já tem quase tudo isso. Mas chega no torneio, cara, X2, X3, X2, X3, todo torneio. Por quê? Tá faltando alguma coisa. E o cara não consegue achar essa alguma outra coisa. Porque às vezes, até nos amigos dele, são outros jogadores no mesmo nível, e ninguém consegue descobrir o que está rolando. Às vezes, aí tem vários motivos que podem fazer com que ele esteja com essa dificuldade. Pode ser problema de side deck. Eu acho que o problema de side deck é um problema muito comum, né? De não saber. O cara até sabe as cartas que tem que botar na matchup, mas o cara não consegue entender exatamente como que ele tira as cartas do deck sem estragar a consistência do deck inteira, ou às vezes você tem que tirar um pouco de consistência porque vale a pena o risco, dependendo do nível de problema que for aquela matchup. Essa avaliação é uma coisa muito difícil porque ela é muito subjetiva, ela muda toda hora. Então, não tem como eu pegar e falar pro cara, ó, faz isso. Eu tenho que ensinar o que é, e aí ele tem que aplicar isso em outras situações. Inclusive, eu acho que essa é a melhor maneira de você fazer alguma coisa. Porque se fosse só para falar o que é para fazer, o cara decorava, anotava no papel, chegava no torneio e fazia. Mas a ideia é o cara entender essa situação e conseguir aplicar, não só por agora, nesse metagame, mas para outro deck no futuro, né? Então, acho que lance de side deck acontece muito. Esse lance do deck building que eu falei, as pessoas, às vezes, elas vêm com a expectativa achando que eu vou revolucionar o deck delas, e aí ela vem com um deck e eu falo, cara, esse deck tá bom, esse deck não tá ruim. Eu vou mexer em uma ou outra carta aqui, não vou mexer nem em 10% das cartas do seu deck, e o seu resultado ele não vai mudar drasticamente por causa disso. Eu já aviso logo, entendeu? Esse não vai ser o motivo. Provavelmente o erro tá no technical play, que eu já falei, nossa, eu não canso de repetir isso. As pessoas focam muito no deck e focam poucos nelas mesmas. Eu não sei se isso é uma coisa psicológica inconsciente, onde ela não quer ter
responsabilidade pelos próprios problemas. Eu não sei o que acontece, mas isso acontece com muita frequência. Sendo que quando você está tentando se melhorar, é muito frustrante se você parar para analisar friamente, porque a culpa é sua toda vez que alguma coisa dá errada. Você não pode culpar um top deck. Você tem que se culpar por fazer uma coisa errada. Então, eu não sei se isso é inconsciente, se as pessoas fazem sem querer, mas não focam muito nesse aspecto. E normalmente, mas assim, 90% das vezes, o cara fala, pô, meu deck tá bom, eu chego no torneio e não consigo. Vai pegar lá, eu vou ver o replay junto com o cara, e ele fez um monte de coisa errada no jogo, entendeu? Várias decisões. Às vezes eu fico 15 minutos no turno 1, falando, você devia ter feito isso, um monte de coisa, né? Então, é uma área que é muito mal explorada e é muito difícil você melhorar sozinho. Por isso que eu acho que esse lance do coach todo e o meu principal foco, eu não sei como os outros coaches funcionam em relação a Yu-Gi-Oh! E na hora de ajudar, mas eu sou muito focado em technical play. Eu gosto muito de assistir replays junto com as pessoas que estão comigo, porque eu acho que normalmente é onde está o problema. Normalmente é onde está. E eu também não sou perfeito nisso, não. É só você ver meus replays lá. E eu, toda hora, eu assisto meus próprios replays e eu acabo percebendo coisas novas. Às vezes as pessoas nos comentários percebem coisas que eu não percebi vendo pela segunda vez. Então, assim, é incrível como mesmo sendo um jogador conhecido, que joga o tempo todo, que estou vivendo isso o dia inteiro, já que eu trabalho com Yu-Gi-Oh!, mesmo assim ainda tem margem para eu melhorar. Se eu, que sou um cara que está vivendo isso o dia inteiro, que está fazendo isso o tempo todo, que joga há 15 anos, ainda tem margem para melhorar, imagina outras pessoas que não têm essa mesma exposição ao jogo do que eu. Então, normalmente é onde está o problema. Normalmente é. Por isso que eu foco e falo, cara, ter um deck bom não é tão difícil. Se você é só você copiar um deck de algum lugar que, se você errar, você não vai errar por muito. O seu deck vai estar 90% certo. É muito difícil se ele estar muito errado. Agora, jogar, onde que você vai aprender a jogar? Hoje na internet, sem você pagar um curso, sem fazer nada. Você vai ter que aprender sozinho. Não tem outro jeito. Com os amigos, aprendendo sozinho, e é isso. Vai ter que ir ali batalhar. Mas aí é difícil, né? Porque você tem que se ensinar, só que você não sabe a coisa além. Então, vai ser um processo lento, que você vai aos poucos, e eventualmente você vai pensar, ué, por que eu fiz isso aqui? Mas você vai demorar 10 anos para poder perceber o negócio, sabe? É demorar muito mais. Pelo menos o que o Paulo falou é completamente verdade. Eu posso dizer que já experimentei um deck que tem feito tops. O Paulo deve conhecer o jogador do Andrés Torres, é um jogador colombiano. Ele tem jogado com Invoke de Shadow Dogmática e eu às vezes dou por mim a jogar e foi o que aconteceu, como ainda há bocado lhe mencionei outra vez, no main event. Eu, se voltasse atrás no tempo, já tinha feito outra coisa. E até porque me lembro do jogo em si, eu fico com as jogadas mentalizadas na cabeça. Porque é que eu perdi, porque é que correu mal. E às vezes noto que passa por um bocado de ansiedade, não sei, dos novos jogadores, a pressão de ir para um torneio, não sei, no Paulo no início se sentia isso também, ir para um torneio. Eu normalmente nem sequer costumo comer antes dos torneios, porque fico assim um bocadinho nervoso. Eu joguei de futebol durante vários anos e normalmente nem sequer costumava comer antes dos jogos, bebia algo líquidozinho, alguma coisa e era o suficiente. E agora quando venho aqui para os torneios acho que nem tenho vontade de beber. E assim quando tenho mais pessoas a assistir ou mais pessoas assim na sala, por exemplo, eu contra o meu oponente, neste caso se eu estivesse a jogar contra o Paulo ia estar super ansioso porque é o Paulo, mas se fosse contra outro jogador não iria sentir assim tanta pressão porque estava contra o jogador, então éramos só nós os dois ali. E agora se tiver assim um ambiente com mais pessoas já começa a sentir aquela pressão. Quando ainda por cima que eu estava era para ver se ganhávamos o convite para o Invitational e então eu estava 2-1, pensei, bem, não posso perder mais ou senão já não ganho o convite. O que é que aconteceu? Acabei por perder, aí desmotivei completamente e acho que é uma psicológica e não sei, como estou a falar para mim, não sei se eu sinto que alguns jogadores novos têm muito essa ansiedade, tanto que quando estão a jogar até parece que ficam as jogadas mais fáceis passam ao lado porque é tantos nervos, tanta pressa, tanta vontade de fazer a coisa correta que acabam por baralhar-se todos e passam ao lado. E é isso que me acontecia a mim e acho que também tenho notado ao ver jogadores mais novos a jogar que uma das coisas que tento fazer é ajudar os jogadores novos da comunidade porque ter uma comunidade com jogadores é muito boa e então sempre que vem alguém novo, é muito mais fácil nós estarmos a passar alguns ensinamentos, apesar de eu não saber muito, mas tentar ajudar os outros a já terem alguma base e poderem construir ali o caminho deles. E acho que isso ajuda-me tanto a mim, porque vejo erros que eles cometem e assim já sei também o que é que iria fazer naquela situação, como também os ajuda a eles e acho que acaba por melhorar em geral. Mas também penso que é mesmo como o Paulo diz, o erro está mesmo na parte da pessoa, muitas vezes, e não do deck, porque o meu deck já tem resultados feitos e eu
zero, neste caso. Exatamente. Esse lance de ficar nervoso em torneio também tem muito a ver com... Isso também, às vezes, é a razão pela qual o cara comete erros, né? Durante momentos chaves de torneio. E eu já fiquei nervoso várias vezes na minha vida. Hoje em dia eu fico muito menos, essa frequência diminuiu bastante. Eu fico de vez em quando, é lógico, eu sou um ser humano. Mas, normalmente, as pessoas ficam mais nervosas jogando contra mim do que eu contra elas, né? E isso acaba sendo uma vantagem para mim. Isso já foi uma vantagem para meus oponentes no passado, quando eu estava jogando contra caras muito mais conhecidos do que eu, em outras situações. E você imagina, você está jogando no torneio aí na sua casa, Rebuild, imagina se você está lá na stream do ICS, tem 50 câmeras na sua cabeça, 200 pessoas do lado vendo o jogo, sabe-se lá quantas mil vendo em casa. Por exemplo, na final do 3 versus 3, porque assim, tem a feature match da Konami que é só você sentado, cara, um juiz e um outro rapaz no computador aqui só escrevendo a matchup quando é por escrito, né? O coverage. Mas, por exemplo, no 3 versus 3 foi uma super produção. A gente foi para um palco e tinha não sei quantas câmeras, toda hora tinha que parar porque eles estavam trocando de câmera na stream ao vivo. Enfim, era uma situação. E eu estava jogando contra o Cotton, né? Na final. Então, é uma situação que deixa nervoso, mas eu não fiquei muito nervoso, eu lembro disso bem. Mas porque nessa altura da minha vida eu já tinha passado por situações parecidas com essa várias vezes. Talvez se eu tivesse caído nessa final de paraquedas aí com 10 tops a menos do que eu tinha na época, eu acho que quando eu ganhei esse ICS eu já tinha 16 tops. Então eu demorei para ganhar um ICS. Eu topei milhões de vezes e até ganhar um eu demorei bastante. Então, se eu tivesse, sei lá, se tivesse o meu terceiro top e caísse nessa final, talvez eu ficasse muito nervoso e errasse tudo e perdesse a final, entendeu? E poderia ter acontecido, não duvido não. Então, o que você pode fazer para melhorar esse tipo de situação é jogar o máximo possível, se expor. Isso toda hora não tem outro jeito, é experiência, não tem outro nome para isso. É literalmente isso, não tem jeito. O Paulo falou de estar nessa situação, numa final com várias câmaras, várias pessoas a rodeá-lo. Quando o Paulo estava nessa situação, sentiu que todo o seu progresso, toda o seu tempo que meteu nos treinos, que meteu a jogar, o tempo que dedicou ao jogo, foi recompensado. Qual é que é a sensação, lá está, de estar no sítio desse? Por exemplo, cheguei ao topo. Como é que o Paulo descreve isso? Depois que a gente ganhou o torneio? Sim, ou mesmo desde o início da final, porque lá está, quando chegar à final é sempre aquela sensação que sabemos que ainda vamos ter que batalhar mais uma vez, ainda não está nada ganho, ainda temos muito caminho pela frente. O pré, que é a preparação mental de saber que já ter alguns objetivos definidos para o jogo, planear como é que vai como é que vai combater o adversário, as suas coisas, e mesmo para o pós, para se ganhar, de perder, porque há aqueles jogadores que não faz assim muita diferença quando perdem a final, porque chegaram à final, mas neste caso acho que o Paulo é um jogador que quando vai para a final é para ganhar, ou quando vai para o evento é para ganhar, e então neste caso como é que o Paulo prepara isso e como é que gera as suas emoções? Eu não estava disposto a perder essa final, porque eu já tinha perdido 2 finais antes, né? Não sei se você sabe, mas esse torneio foi, eu acho que em abril de 2019, né? Essa final. Mas em dezembro de 2018, então assim, 4 meses antes, eu fiz 2 finais seguidas e perdi as 2. Eu fiz final no ICS São Paulo e perdi a final. E na semana seguinte, fiz a final do UDS Monterrey e fiquei em segundo de novo. E eu perdi até para o Andrés Torres aí, que você mencionou, na final. E foi muito frustrante, Eu cheguei muito perto em 2 semanas seguidas e perdi as 2, né? Então, quando eu cheguei nessa daí, falei, cara, não tem condição de eu perder isso aqui de novo. E eu não fiquei nervoso, era 3 versus 3. E eu tive todos os motivos para ficar nervoso, porque o nosso jogo, o meu contra o Jesse, foi o último, né? Tava 1-1 nessa hora, né? O Hector tinha ganho e o Michel tinha perdido pro Exala. E, além de tudo, a gente estava jogando contra os favoritos do torneio, né? Então, foi bem complicado. E não só isso, né? Esse torneio, o 3x3 é um torneio muito legal, porque ele tira muito da variância que pode ter natural de um card game, de você comprar a mão. Então, é possível que você perca uma match porque você deu azar. Completamente possível. Mas é muito mais difícil que você e o seu amigo percam matches ao mesmo tempo por azar, se o seu time for bom, claro, né? É difícil que tanta gente dê azar ao mesmo tempo na mesma rodada.
Então, tira muito da variância. É por isso que os top cuts de torneios de 3 versus 3 são muito fortes. Muito fortes. E, normalmente, os times que ganham de 3 versus 3 são os muito bons, porque essa variância foi cortada bastante. Nesse top cut, eu não sei se você está muito familiarizado com os principais nomes do Yu-Gi-Oh! Mundial, mas Sim, tem o meu alguns. top cut, o meu top cut nesse torneio foi completamente absurdo. Eu joguei contra o Bodan, da Austrália, no top 16. E era o time que a gente estava jogando contra, era o Bodan, o Jeff Jones e o Max Reynolds. Aí no top 8, a gente jogou contra... Eu joguei contra o Christian Urina, que já ganhou o ICS também. Então peguei 2 campeões de ICS seguidos. E o resto do time era o Honey Jawari, que também ganhou o ICS. E o Cameron. Não, era o Cameron? Não lembro qual era o último jogador. Enfim, mas era um time muito forte. Aí nessa rodada seguinte, top 4, semifinal, eu joguei contra o Ed Deception. Também um jogador conhecido. E nesse time tava o Arnold também. Também todos os campeões de CS aí. E na final foi o time do Furman, Exala e Jesse. Então, não foi só a final que foi extremamente difícil. O top cut inteiro foi completamente absurdo. E tinham outros times muito bons nesse top. Então, o fato da gente ter ganho justamente esse torneio fez com que... Não foi um ICS qualquer, eu acho. Foi, tipo, um dos principais ICS que a gente já teve. Foi o primeiro 3x3. Então, isso deixou muito feliz. Eu brinco com o pessoal aqui que eu nunca sabia... Assim, eu tinha certeza que um dia eu ia ganhar um ICS. Um dia eu ia ganhar, não era possível. Já estava há muito tempo, eu estava chegando perto muitas vezes, cada vez eu estava chegando mais, eu falei, cara, uma hora eu vou ganhar essa porra, não é possível. E eu sempre ficava pensando, cara, como que vai ser quando eu ganhar? O que eu vou sentir? Como que vai ser? E eu achei a minha relação muito ruim, assim. Eu fiquei um pouco decepcionado comigo mesmo. Porque eu achei que eu ia, sei lá, ficar muito feliz, muito contente, louco da cabeça. Eu não senti tanta alegria, eu senti muito mais alívio do que alegria. Tipo assim, foi tipo, cara, finalmente acabou esse inferno, sabe? Eu não aguentava mais, tipo assim, topar toda hora e não conseguir ganhar o torneio. Então, a minha sensação foi de alívio. E eu acho que esse alívio talvez tenha me ajudado a ter ganho os torneios nas 2 semanas seguintes. Porque saiu aquela pressão toda e foi como se alguma coisa tivesse mudado. E eu, tipo assim, tá, cara, eu já ganhei. Então, vou jogar aqui tranquilo. Eu não tenho mais pressão pra ganhar isso aqui, sabe? E aí acabou que eu ganhei 2 vezes seguidas depois disso também. E foi muito louco toda essa situação. Até hoje eu não acredito que isso aconteceu. É completamente inacreditável. Mas eu fico muito feliz que tenha sido do jeito que foi. Ainda estou a processar a reação. Eu compreendo completamente o Paulo. Isso também me aconteceu no futebol. Eu, por acaso, joguei durante vários anos e era isso mesmo. E jogava a um nível relativamente alto. Inclusive estive em algum tempo numa equipa que disputava os playoffs da Liga Europa. E o que acontecia foi de estarmos a batalhar muitas vezes para ganhar a meia equipa e nunca acontecia. E depois sempre na final da Taça Nacional. E quando finalmente ganhei a taça pensei, ok, vou fazer um festejo gigante. Não, foi só quando acabou eu fiquei, está feito, finalmente outra vez a perder conseguimos ganhar. E foi mesmo muito bom. E lá está, eu do nível competitivo, o que eu acho que varia, pelo menos falo para mim do futebol, pela experiência que tenho para o Yu-Gi-Oh! É que acho que, como depende tanto mais de mim neste jogo e não tanto de uma equipa, porque lá está, no 3x3 o Paulo depende da sua equipa e por isso lá está, já escolhe uma equipa à base com os seus critérios, e aqui quando estou a jogar sozinho já sinto, ok, só depende de mim, porque se errar de certeza que o problema sou eu e não é outra pessoa. Então acho que é daí que vem aquela pressão extra que eu não sentia no futebol, porque aí estava completamente confiante e também estar a pegar num jogo novo é algo completamente diferente. Já agora, para o Fala Galera 5.0, o Paulo já tem alguns quesitos para escolher a equipa ou não faz ideia? Não, ainda não. Assim, não tem nenhum 3x3 marcado ainda. Normalmente eu penso nisso quando tá chegando perto do torneio. O Christian, que jogou com a gente aqui nesse último, ele é provavelmente o cara que eu mais treino no Yu-Gi-Oh! Já há alguns anos. Então, muito provavelmente, se ele tiver podendo jogar, a gente vai jogar junto. E a outra pessoa pode ser o Gabriel, que a gente já jogou, que a gente foi muito bem. O Gabriel é brasileiro, então facilita muito na comunicação. Não sei se ele vai estar disponível, dessa vez ele estava. Mas todos esses torneios 3x3 que eu joguei com times diferentes, né? O que é interessante. Mas assim, não tenho nada em mente ainda não. Vou esperar chegar mais perto. Quando a gente chega mais perto, a gente vê. Mas muito provavelmente o Christian estaria envolvido caso ele estivesse disponível. Porque ele já é uma pessoa que eu já testo há muitos anos. Muitos anos não, né? Tipo, tem 2 anos e pouco que a gente testa bem junto.
E, enfim, vai ser bem legal. Então eu trouxe aqui uma carta para o Paulo que eu pensei antes da entrevista e pensei em trazer. E como eu disse, o Paulo já tinha mencionado, já falámos da carta um bocadinho antes. E o Paulo, não sei se consegue ver qual é que é. Consegue explicar-me a sua relação com o deck, com o Burning Abyss? Porque eu sei que o Paulo fez top em 2015, se não me engano, com este deck. E era de Burning Abyss com Kaijus, que estive a ver também há pouco tempo. E o nome do seu gato também é inspirado no deck em si? Ou já tinha o Dante antes do Não, ele deck? é inspirado no deck. É inspirado no deck. Todo esse lance de Burning Abyss foi numa época que eu acho que eu comecei a fazer os meus vídeos com mais frequência no meu canal. Então, aqui na comunidade brasileira, pelo menos, eu fiquei muito conhecido por causa do Burning Abyss. Eu joguei quase 2 anos de Burning Abyss. Uhum. Inclusive, eu acho que eu até fui muito insistente. Isso foi um erro que eu tive na época. Eu já até comentei algumas vezes que eu joguei 2 anos de Burning Abyss, mas o segundo ano eu não devia ter jogado. O primeiro ano, beleza, eu acho que era uma boa opção, eu acho que eu escolhi o deck que era o melhor mesmo. Mas no segundo ano era eu sendo apegado ao deck. Então eu fiquei muito tempo jogando de Burning Abyss sem necessidade. E aí eu acabei gostando muito do deck, gosto até hoje. Não joga muitos anos com BA. Mas gosto muito. Meu gato tá até aqui do meu lado. Ele se chama Dante, em homenagem ao Dante do Burning Abyss. E eu gosto muito. O Paulo conhece a história original ou nunca chegou a ler o livro? Oi? Não entendi. Burning Abyss é baseado num poema Sim, chamado Comédia Divina de Dante. Não sei se o Paulo já chegou a ler ou... nunca li, nunca li. Não, mas Mas também é eu um sei que livro muito existe. engraçado, é muito bom. É muito bom, é muito bom. Eu ia falar do Burning Abyss relativamente a isso que o Paulo tinha falado nisso no seu último vídeo. No seu último não, no vídeo em que fala do deck building para Zoo Eldritch, o Paulo diz que deixou de ser um jogador que jogava com um deck que gostava para passar a ser um jogador que gostava de ganhar. E essa foi a diferença e foi aí que deixou o deck. E era... E acho que era nesse sentido que o Paulo estava a dizer que já tinha mencionado do deck e que tinha também estendido o segundo ano. E Eu agora... tinha muita dificuldade de sair da minha zona de conforto, sempre tive. O que acontecia muitas vezes é que eu pegava um deck, por exemplo, o Burning Abyss, e eu ficava muito bom com ele. Então eu tinha muita dificuldade de me desapegar daquilo. Eu já tinha investido tanto tempo, tantas horas, e eu sabia que eu era muito bom naquele deck, que eu achava que eu conseguiria, até em formatos onde não era possível, conseguir tirar o máximo de valor possível daquilo e conseguir bem. Eu até consegui bem, eu topei vários torneios de Burning Abyss, mesmo o Burning Abyss não sendo o melhor deck daquele meta. Mas eu poderia ter feito esse mesmo esforço com outros decks e ter ido melhor ainda, entendeu? E o que eu sinto, isso foi uma das coisas que. Isso foi também uma das coisas que me fez melhorar bastante os meus resultados, que já eram bons, mas melhoraram ainda mais quando eu comecei a ficar mais desapegado aos decks. Eu estava indo muito bem com o deck, mas eu começava a sentir que estava rolando algum problema. Falei, cara, eu acho que não sei se essa é mais a melhor opção. Eu já ia pro próximo. E eu sempre tenho essa mentalidade, cara, eu vou tentar outro deck. Se tudo der errado, eu volto pro anterior, entendeu? Se tudo der errado, por exemplo, foi o que aconteceu dessa vez. Eu tava com os Eldritch no início ali em dezembro. Em dezembro eu já tava me preparando pro LCS, né? Aí eu falei, cara, os Eldritch tá esquisito. E aí eu comecei a testar vários outros decks. Eu até falei isso lá no Profile, você deve ter visto. Sim. E eu testei milhões de outras coisas. E eu testei tudo. E eu voltei para os Wells. E não foi porque eu falei, vou jogar com o que eu já sei mesmo. Não, foi testado muito para poder chegar a essa conclusão, entendeu? Não foi... Porque às vezes a pessoa de fora olha e fala, o Paulo só tá jogando com elas porque ele gosta, já tá jogando com o deck uns meses aí, e aí ele continua. Não foi, esse não foi o caso. Não foi o caso mesmo. Eu posso dar um outro exemplo. Em 2019, eu joguei de Orkush, teve 3 YCS seguidos. Em setembro de 2019, eu joguei de Orkush. Os três e eu tava adorando aquele deck, mas chegou num ponto que eu falei, cara, eu até topei 2 YCS, né? Eu topei 2 OSS e um deles eu não topei. E aí foi meio o resultado. E aí eu falei, cara, assim, apesar de eu ter ido bem, eu sinto que tem alguma coisa errada. Aí eu voltei a testar o Salamangreat, que era o deck que eu tava jogando antes do Rush. Então eu consegui trocar de decks. Aí eu joguei já o ICS 3vs3, o segundo que teve, que foi em Lima, que eu joguei com o Rafael Neven e com o Ramiro Garcia. E eu já joguei de Salamangreat, onde o Salamangreat estava completamente under the radar. Tipo, as pessoas tinham ignorado a existência do deck. Aí joguei de Salamangreat naquele torneio, e eu topei os dois. Eu fiquei em quarto nesse 3vs3. Depois eu joguei sozinho, né? O ICS Passadina, que eu passei em segundo. Fiz tipo 10-1, sei lá.
com Salamangreat, um deck que estava totalmente fora do meta. Então, essas transições de deck rápidas em poucos meses era uma coisa que eu não fazia no passado. E é uma coisa que eu estava fazendo agora. E isso me ajudou em vários aspectos. Não só de eu conseguir trocar de deck para determinadas situações e melhorar logo, mas eu também fiquei muito mais... fiquei com muito mais conhecimento de vários decks diferentes, porque eu fui obrigado a me expor em várias situações, e aí acaba melhorando a minha matchup contra o resto, né? Porque agora eu sei como o Salamangreat joga, assim como o Kut joga, assim como o Sky joga, assim como todos os decks jogam, e aí isso melhora também até seja lá qual deck que eu escolha, eu vou estar jogando melhor contra o outro, porque eu já estive lá durante algum tempo. Ok, também é uma das coisas que eu posso dizer que já sei, pelo menos contra a Virtual World, que eu, felizmente, foi dos decks que me deu algum dinheiro, porque, como eu falei, quando se começa a jogar já tenho um budget muito mais pequeno e, entretanto, eu já andava a jogar nos simuladores com as cartas de Virtual World e tinha comprado a Lulu, porque a Lulu, quando saiu na Europa, saiu a perto de 2€ cada unidade. E no fim de semana que saiu que foi a LCS e Virtual World ganhou, a Lulu disparou para 20€. E então, claramente, eu queria ter dinheiro para poder investir no jogo. Vendi uma deck Virtual World e ganhei algum lucro. E foi a partir daí que consegui comprar algumas cartas e começar a investir nos meus objetivos. Aliás, um dos decks que eu comprei foi Burning Abyss, porque gosto mesmo muito da história e não sei, eu acho que ainda vou voltar a jogar com o deck, só mesmo para o fun, capaz de levá-lo a alguns locais. E o que é que o Paulo também acha de Burning Abyss ter feito top na LCS? Top 16 também é. Foi bem interessante, inclusive, eu quase joguei contra esse Burning Abyss, porque ele estava na minha chave e eu já tinha acabado meu jogo no top 8 e ele era o jogador B, esse Burning Abyss, eu também era o B. E aí, o último jogo que faltava para acabar da matchup que pegaria a gente no top 4 era essa. Então, eu tava assistindo esse jogo. Eu falei, caraca, eu acho que eu vou jogar contra o BA. Parecia que o BA ia ganhar, e o Dryton foi e ganhou. Mas parecia que o BA ia ganhar. E eu já tava lá preocupado, vendo como que ele usava, olhando o grave dele pra ver que cartas ele usava e tal. Eu achei interessante. O deck dele, esse deck de Burning Abyss, a proposta dele é muito parecida com a do Eldritch, se você for parar pra ver. É um deck que tem ali uma estrutura consistente de monstros, o bicho flutua, assim como as cartas de Elos, né? O Dante flutua, a Beatriz flutua, enfim. E um monte de hand trap. É essa a estratégia. Para o cara e faz. Eu acho que o El no Shizu faz isso melhor do que o Burning Abyss, né? Porque é a mesma estratégia em lugares diferentes, praticamente. Eu acho que faz um pouco melhor, mas não, eu acho que se fosse para jogar de Burning Abyss, teria que ser alguma coisa naquele estilo. Então, ele escolheu bem a maneira com a qual montar o deck. Tem vários jeitos, né? Eu acho que eu concordo com a maneira com a qual ele montou aquilo lá. E aí, acabou que eu não joguei. Ia ser engraçado se eu jogasse contra a BA ali no top 4. Eu por acaso também tive a oportunidade de ver esse jogo, se calhar até estava lá no chat ao mesmo tempo que o Paulo, porque eu também estive a observar, e noto, e até já vi depois a repetição do jogo, e foi mesmo por um banish do Graveyard que o jogador de Burning Abyss perdeu. Ele usou o Cycle Reader para banir dois lights do cemitério do jogador de Drytron e não baniu os targets que podiam ser reutilizados, e então foi isso que fez com que Drytron voltasse à matchup. Realmente foi mesmo uma carta que fez a diferença de um oponente para o Paulo apanhar na ronda a seguir. Mas é engraçado. Eu pelo menos fiquei surpreendido e estou bem capaz de testar o deck. Agora vou fazer uma questão mesmo fora de Yu-Gi-Oh! E vai ser a ver com o futebol. Eu não sei como é que, se o Paulo acompanha muito o futebol aí do Brasil, como é que o Paulo, qual é que é o clube que São Paulo... O que você falou, você jogou futebol na Europa League mesmo? Sim, estive a jogar numa equipa que se chama Pro Reni Derkorn. A equipa é de Luxemburgo. A minha família tem lá a minha mãe. Eu até estou a tentar mostrar daqui uma canecazinha. Tenho aqui a minha caneca da Que cidade. legal, cara. Muito legal. E cá em Portugal já joguei contra o Real de Madrid, nas camadas jovens. Já joguei também contra Sporting, Porto, Benfica. Inclusive, quando era mais novo, perto dos 10 anos de idade, cheguei a ficar a estagiar no Benfica durante vários tempos. Já cheguei contra o João Félix, que deve conhecer, não sei se faz ideia quem é. Ele joga muito bem, exatamente. Legal, cara. E eu já tive essa experiência, e já é o que eu digo, quando passo num desporto de equipa, em que eu treinava todos os dias quase às 5 da manhã até às 8, o meu treino matinal, voltava a treinar das 11 ao meio-dia, depois fazia um treino de tarde e durante a noite via vídeos de futebol. Deve ser despendia perto de 8 horas por dia, só mesmo quase o tempo de um trabalho normal, só mesmo
para treinar. Fora disso, ainda pensava no futebol, que deve ser a mesma situação do Paulo com o Yu-Gi-Oh! Treina várias horas, trabalha com várias horas com o jogo. Por isso, acho que sabemos do que é que estamos a falar, só que em campos diferentes. É algo E, diferente. e agora confesso que perdi um bocadinho. Depois de tanto tempo a jogar o jogo, eu comecei a jogar desde muito pequenino, tenho agora 22 anos, parei o ano passado que fiz uma lesão no joelho e então parei. Também veio a pandemia, assim que eu voltei a jogar veio a pandemia, então só fiz 2 jogos a época passada, não consegui fazer mais porque veio a pandemia e derrubou tudo. Sim. E o que é que o Paulo acha dos treinadores portugueses e a Libertadores? Acho que estão a desenvolver uma relação muito boa. Duas seguidas, exatamente. O Jorge Jesus é tipo um deus pro Flamengo aqui, né? E parece que ele tá indo mal no Benfica. Eu não acompanho muito futebol português, mas parece que o Está pessoal a não tá ter muito alguns feliz problemas. nele. Não está a ter muitos problemas. Inclusive o Benfica, lá está, o Benfica é uma equipa cá em Portugal que luta sempre pelo título. Eu vou falar sério, eu não sou muito simpatizante com o Benfica porque Green, Sporting Clube de Portugal, programação de Ronaldo. Sim. E eu posso dizer que o Benfica é sempre um candidato ao título, assim como o Benfica, o Porto também, o Sporting teve vários anos com épocas um bocadinho mais. O Jorge Jesus já esteve no Sporting antes de ir para o Flamengo e ficámos sempre quase a ganhar, quase a situação que o Paulo falou, estávamos quase a ganhar, que quando o Sporting ganhar, acho que nem vai ser alegria, vai ser alívio por termos ganho, acho que vai ser essa a situação. E agora Jorge Jesus, sim, aqui em Portugal está a ter muitos, muitos problemas, isso. Vai acabar voltando pro Flamengo aí. O Flamengo tá brigando aqui pelo título brasileiro de novo, falta só 3 rodadas. E ele tava patinando, assim, não tava indo muito bem. Então, eu acho que se ele tivesse disponível, o Flamengo com certeza ia querer. E o Abel ganhou, né? O Abel. Esqueci o sobrenome dele. Abel Ferreira. O Exatamente. Abel Ferreira ganhou aí agora a Libertadores com o Palmeiras. E agora no Mundial de Clubes não foi bem, né? Perdeu pro time lá, foi mal a beça. Mas é engraçado. E eu acho que o Gesualdo Ferreira, acho que é Gesualdo Também, Ferreira Jesualdo veio Ferreira, exatamente. 2 meses e foi embora. Rolou esse boom de treinador português aqui. Veio mais um pro Vasco também, né? Eu acho que sei o nome e acho que sei do que é que está a falar, mas agora não me está a Pinto, dizer. Pinto. O Esqueci o nome Paulo dele. Bento. Paulo Bento? Não, é Não. alguma coisa. É Pinto o sobrenome. Pinto. Sapo Pinto. Sapinto, é bem possível, é bem possível. Acho que era um ex-jogador do Sporting, se for, era o Sapinto. Eu não tenho bem a certeza porque não tenho acompanhado assim tanto. Ele ficou uns meses aqui. Então, depois que o Jorge Jesus veio pro Flamengo, ele vieram. Aí começaram a achar, tá, agora todos os treinadores portugueses são bons. Claro que tem vários treinadores portugueses bons, é evidente. Mas vieram vários, assim, um atrás do outro, vários já foram embora. Agora só tá acho que só tá o Abel mesmo. Assim, nos times maiores, né? Mas tá indo muito bem, né? Eles estão indo bem. Ganharam as 2 últimas Libertadores, o que é impressionante. Qual será o terceiro? Será que vamos ter a terceira? Não sei, só se vier alguém novo aí. É possível. O campeonato português está. No que toca a treinadores, eu acho que treinadores e jogadores, eu não sei se o Paulo acompanha a seleção portuguesa ou sabe como é que está a ficar agora. Nós temos umas camadas jovens, os jogadores mais novos têm bastante qualidade e a própria seleção, assim como a formação de treinadores, por exemplo, o treinador do Sporting, que é um treinador relativamente jovem, inclusive eu penso que ele ainda não tenha os anos suficientes como treinador para ter um curso da UEFA para poder treinar na Champions League, esse tipo de competições. E ele, neste momento, pegou nos jogadores jovens, todos que vieram, quase todos portugueses, que vieram de fora, e está a fazer uma campanha assim notável. Está com 6 pontos de avanço, acho, se não me engano, acho que é 6 ou algo do género do segundo lugar. Está com 9 pontos do Benfica, 8, 9 pontos do Benfica, acho que são 8. E está a fazer um desempenho gigante. É um treinador, e lá está, treinadores relativamente jovens. E acho que Portugal está a evoluir muito no futebol, apesar de outras coisas, acho que estar a ir para baixo. Mas em geral, acho que o futebol português. Eu não sei se o Paulo é fã de alguma equipa portuguesa, se tem alguma ideia. Se eu acompanho algum time de Portugal? Sim, se tem algum carinho especial por alguma equipa. Não, na verdade não. Assim, a impressão que dá, eu vou te falar a impressão de quem não Sim, sim. acompanha. É como se o Porto fosse o maior time, acho que talvez pelos resultados Sim, mais sim. recentes aí, né? Eu acho que o Porto deve ter sido o que deve ter tido os melhores resultados. O que eu percebo, e de novo, de quem vê de fora, é que o Porto compra muito bem
jogador brasileiro. Toda hora ele compra alguém, passa 2, 3 anos e vende, sei lá quantos milhões de euros. O mercado sul-americano, sim, do Porto era muito bom. Tanto que foi o Falcão, o Rames Rodrigues, o Hulk também, exatamente. Agora que também. saiu do aleatório. Assim, Como é que se chama aquele central? O Éder. Não, é o Militão. Então, que O tava no Militão, Real Madrid, exatamente, também foi para o Porto. Mais o... Danilo, Sim, o Danilo, exatamente. Tipo, são. o Alexandre também foi pro Porto, não foi? O Juventus, acho que foi para. Sim, mas acho que foi para o Porto, exatamente. Do Porto, depois também acho que foi vendido. Toda Exatamente. hora parece que uma ponte de entrada Exato. para os jogadores da Europa e depois eles vão para outros lugares. E no Brasil, qual é que é a equipa que o Paulo segue? Eu tô um pouco desanimado com o futebol brasileiro, é muito desorganizado. Eu torço pro Botafogo, time daqui do Rio de Janeiro. Tem 4 grandes times no Rio, né? Uhum. Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. O Botafogo acabou de ser rebaixado do Campeonato Brasileiro, foi para a segunda divisão. Ainda não acabou o campeonato, mas ele já está rebaixado, está em último lugar. Mas, assim, eu gosto mais de futebol do que eu gosto de torcer. Eu gosto de acompanhar futebol, eu gosto de acompanhar a Premier League, eu gosto de acompanhar as transferências, eu gosto de tática. Eu joguei muito Futebol Manager, você deve conhecer. Conhece. Nossa, muitas, muitas, muitas horas da minha vida no Futebol Manager. Então, eu conheço bastante futebol por causa disso. Eu gosto mais da parte tática, técnica. Eu gosto bastante disso. Eu gosto mais de futebol do que dos times em si, entendeu? É meio estranho explicar, mas eu gosto de assistir futebol, seja qual for o jogo. Porque eu gosto de analisar as táticas, enfim. Eu acho mais legal essa parte. E na Premier League, qual é que a equipa gosta mais, já que segue minimamente a liga? Eu olho minimamente. Eu gosto desses times que estão... eu gosto dos times que estão ali no meio, quase Bem na tabela, conseguindo. sim. O Wolves, que é praticamente o Portugal da Inglaterra, né? Sim. Eu não sei o que rolou ali, mas todo mundo, vários jogadores portugueses, técnico português. Eu gosto do Wolves. Inclusive, meu último save no Futebol Manager foi com o Wolves. Foi. Então eu gosto de time assim. Assim, dos maiores times, dos grandes times, eu acho que eu gosto do Liverpool. Eu acho que é o que eu mais gosto, dos mais conhecidos, né, da Inglaterra. Eu gosto bastante do Wolves, eu gosto bastante do Sheffield. Mas eu não tenho acompanhado tanto, não. Quando eu fico muito focado assim, em Yu-Gi-Oh!, eu acabo negligenciando outras partes de entretenimento na minha vida. Eu acabo muito focado no troço. Eu compreendo, Então, é necessário, porque não dá, acaba todo o tempo que o Paulo vai estar a dedicar para por exemplo, para o futebol, vai estar a negligenciar o tempo de Yu-Gi-Oh!, de trabalho, outras coisas, lá está. Compreendo isso perfeitamente. Eu também acabava por me acontecer isso, que lá está, quando uma pessoa tem o compromisso com a querer melhorar, estar focada principalmente para um torneio super difícil, que é neste caso o que o Paulo estava, para o CS principalmente, a pessoa acaba sempre por escolher bem as suas prioridades, e isso, como são coisas um bocadinho secundárias, acabam por ficar um bocado de lado, e é exatamente isso. Você sempre tem que abrir mão de alguma coisa. Eu acho que quando você quer chegar num nível de excelência muito alto, você pode levar isso para qualquer âmbito da sua vida, não necessariamente só em jogos, mas se você vê grandes jogadores, o Cristiano Ronaldo, eu acho que é um ótimo exemplo disso. O cara respira, vive futebol, parece uma máquina, um robô. Eu não sei se você sabe, mas o apelido do Cristiano Ronaldo no Brasil é robô. Eu não sei se você sabe. Não fazia ideia. As pessoas chamam ele de robô muito, porque ele parece um robô, o cara tem 36 anos, eu acho. 36, e o cara tá num nível altíssimo até hoje, o que é incrível, não é todo mundo, quase ninguém consegue fazer isso. Mas por quê? Porque o cara pelo menos a impressão que eu tenho, ele é completamente obcecado com futebol, e tá com saúde, tá físico alto, o cara quer jogar o máximo de tempo possível. E eu acho que para você poder chegar num nível assim, seja lá o que for, pro futebol, Yu-Gi-Oh!, no seu trabalho, nos seus estudos, qualquer coisa, você tem que, infelizmente, você tem que abrir mão de outras coisas para você poder, porque o principal recurso que a gente tem na nossa vida é tempo, né? É o tempo, a gente é limitado pelo nosso tempo. Então, você consegue, o máximo que você conseguir alocar de tempo, de maneira saudável, claro, também não vai jogar 20 horas de jogo por dia e dormir 3. Não é isso. Mas alocar de maneira saudável aquilo ali, você tem que priorizar. A partir de certo ponto, você tem que priorizar as coisas. E aí, a vida, cada um escolhe de um jeito. Eu, hoje, felizmente, trabalho com Yu-Gi-Oh! E além de ser meu trabalho, é meu hobby. Então, calhou das duas coisas estarem alinhadas. E então, eu tenho, felizmente, o privilégio de conseguir botar muitas horas naquilo ali sem culpa, né? Por exemplo, eu não tenho que fazer uma coisa diferente, né? Um trabalho formal, normal,
E aí só o meu tempo que sobra fica pro Yu-Gi-Oh! Eu acabo que fico vivendo o jogo o tempo todo e isso já me ajuda, eu já tenho uma vantagem em relação aos outros por causa disso. Mas porque eu consegui alinhar minha vida para ser assim e hoje eu sou feliz fazendo isso. Então, você tem que abrir mão de muita coisa para poder crescer muito, seja lá o que você estiver fazendo, né? Uhum. E é bom ouvir isso, que o Paulo está feliz a fazer isso. É mesmo bom. E é uma pessoa que conseguiu suceder, pelo menos no que quis. E é um exemplo para quem quiser ou para as pessoas que andam a esforçar-se, seja como o Paulo disse, seja em qualquer coisa, estudos, trabalho, seja para outro hobby, tem que haver a dedicação e é isso mesmo. É muito bom ouvir uma pessoa que vive disso e que tem experiência real. Paulo, eu já que lhe roubei tempo a mais, não queria, tenho que lhe agradecer porque acho que apesar de só estar a falar consigo, acho que já aprendi bastante e tive uma visão completamente dos aspectos do jogo, ou mesmo o ponto de vista de um jogador que tem mesmo muitos resultados muito bons, que eu alguma vez vou aspirar a ter, não sei se consigo. Lá está, é aquela coisa de dedicação, o tempo. E é mesmo muito bom ter esta oportunidade e vou partilhar com os outros, que é para também as outras pessoas terem essa oportunidade. Tanto que uma das coisas que eu fiz para preparar a entrevista para o Paulo foi falar com os membros da comunidade, alguns membros em específicos, e perguntar se eles pudessem falar com um jogador profissional de Yu-Gi-Oh! O que é que lhe diriam, o que é que lhe perguntavam. E acabei por selecionar estas perguntas específicas. Ora bem, acho que não tenho mais nada a acrescentar. Queria agradecer ao Paulo por ter estado aqui, por ter partilhado a sua experiência connosco. E olha, muito obrigado. Nada, obrigado a você, foi um prazer estar aqui, você é muito legal. Eu Muito gostei obrigado. bastante de estar aqui. E depois me manda o vídeo que eu vou divulgar aqui para a comunidade brasileira.